Eu cresci sem saber direito nomear as minhas emoções. Ninguém ensina pra gente isso quando a gente é criança. Não porque as pessoas não querem ensinar, elas só não sabem mesmo como dar nome pro que elas sentem. Eu fui aprendendo o que era amor do jeito que eu via, com as coisas que eu recebia e com um monte de lacuna. Quando eu cresci e comecei a me relacionar, eu levei essas lacunas comigo, as faltas, os padrões, as coisas que eu fui aprendendo sem perceber que eram problemáticas. E por muito tempo, por conta disso, eu fiquei em lugares que me faziam mal, sem conseguir sair, sem identificar o porquê que me fazia mal e sem entender por que eu permanecia naqueles lugares. Você já esteve numa relação que sabia que não estava te fazendo bem, mas por algum motivo você não conseguia sair? Isso não é um indicativo de que você é fraca ou que você é ingênua. Isso é um indicativo de que você nunca soube dar nome para as coisas que acontecem dentro de você. Só para te dar um contexto, a gente cresce buscando afeto. E quando esse afeto não chega do jeito que a gente precisa na infância, a gente aprende a funcionar com o que tem. A gente aprende a tolerar, a se encolher, a ficar em lugares que não fazem bem pra gente. A gente leva isso para a vida adulta, para dentro das relações, sem nem perceber que a gente está fazendo. Você repete padrões mesmo sem querer, porque o único amor que você conhece é esse, meio disfuncional. Eu me relacionei com a mesma pessoa várias vezes e parece que só mudava o rosto. Mesmo quando a relação muda, o que acontece na relação parece um grande ciclo que se repete. Isso que eu acabei de dizer, eu escuto toda semana, de mulheres incríveis, conscientes, que entendem tudo teoricamente, mas que continuam presas nos mesmos lugares. Por quê? Porque saber não é o mesmo que mudar. Reconhecer o padrão não é a mesma coisa que romper com ele. Eu demorei muitos anos para entender que o problema não era a outra pessoa, era o que eu topava aceitar, era o lugar que eu topava ocupar. Eu levei muito tempo, muito mesmo, para conseguir nomear o que eu vivia, para conseguir ver com muita clareza o que estava acontecendo comigo. Foi nesse momento que eu comecei a olhar para dentro de mim, para minha história, para a forma como eu aprendi a amar. E aí as coisas começaram a fazer sentido. Eu entendi de onde vinham os meus padrões, por que eu ficava em lugares que me custavam caro, por que era tão difícil sair mesmo quando eu sabia já que precisava sair dali. E foi a partir desse entendimento que eu consegui mudar completamente a forma como eu me relaciono. Isso não aconteceu da noite para o dia, mas na verdade, quando a Nina Simone fala você tem que aprender a se levantar da mesa quando o amor não está sendo servido, ela está falando sobre essa capacidade que a gente tem de olhar internamente e entender quando é que aquele lugar não serve mais para a gente. Essa frase dela mudou uma coisa dentro de mim, porque ela não está falando só de relacionamento. Ela está falando de dignidade, de saber o que você merece e de ter coragem de desejar e agir de acordo com o que você merece. Eu escrevi o Levantar da Mesa porque eu queria que mais pessoas tivessem acesso a esse processo. Eu não escrevi um livro de autoajuda, nem uma lista de dicas. Tá? Esse material é para te convidar a olhar para dentro e entender o que está te prendendo nessa narrativa dolorida que sempre retorna para sua vida. Dentro dele você vai encontrar uma reflexão profunda sobre como você aprendeu a amar lá na sua infância e como que isso se manifesta nas suas relações hoje. É um olhar sincero sobre os padrões que você repete e um mapa para você entender de onde eles vêm. O que significa levantar da mesa na prática e por que é tão difícil mesmo quando você sabe que é necessário. E o que muda quando você começa a se colocar em primeiro lugar de verdade. Não é necessariamente ter força para sair, é entender o que faz você ficar
mesmo nos lugares mais doloridos. Ao longo de 4 anos de podcast, mais de 139 episódios, eu tenho falado sobre esses temas. E o retorno que eu recebo toda semana é o mesmo. Nunca tinha conseguido nomear isso antes. Parece que você estava falando de mim. Depois desse episódio, eu tomei uma decisão que eu vinha adiando há anos. Esse material que eu trouxe para vocês, ele foi construído a partir dessas conversas. Foi construído a partir do que eu ouço, do que eu vivo e do que eu pesquiso e estudo. Se você chegou até aqui, você já sabe que algo em você precisa mudar. Você não precisa continuar repetindo os mesmos padrões. Você não precisa ficar em lugares que te fazem mal sem entender o porquê de você estar ali. Levantar da mesa está disponível agora no link aqui embaixo. Ele é para você que quer entender de verdade o que está acontecendo dentro de você e dar o primeiro passo para mudar. Compartilhar palavras bonitas nas redes sociais não muda a sua realidade. O que muda é identificar o problema, decidir fazer diferente e ter um plano de ação para as coisas criarem movimento. O link está aqui embaixo e eu estou esperando você para essa conversa.